Nessa aula vamos aprender a verificar se um determinado número natural é primo ou composto. Então, como verificar se um número é primo? Inicialmente, vamos supor a existência de um número natural n. Então, seja n um número natural. A gente sabe que se o número natural maior que 1, ele possui apenas dois divisores naturais, ou seja, 1 e ele mesmo, ele é dito primo. Caso ele possua mais de dois divisores naturais, ele é dito composto. Foi dito também que o número 1, ele nem é primo nem é composto, ok? Aí, baseado nessas definições, como é que a gente identifica se o número é primo ou composto? Veja que se eu sei apenas as definições, se o número for grande, olhando para ele, eu não sou capaz de dizer se ele é um número primo ou composto. Então, tem procedimentos para você verificar isso, certo? Aí, o mais simples desses procedimentos seria fazer o seguinte. Então, considerando n um número natural, aí, inicialmente, a gente divide-se o número n pelos números primos menores, divide-se n pelos números primos menores que n. Aí, para isso, você tem que conhecer uma certa quantidade de números primos, né? Que quando eu defino número primo, na aula eu disse lá que era indicado conhecer os primos, pelo menos até próximo do 100. E lá eu fiz uma lista, né, acabando no 97. Então, divide-se n pelos primos menores que n até que o quociente da divisão seja menor ou igual que o divisor. Ok? Então, eu pego o n e vou dividindo pelos números primos menores do que ele. E aí eu faço essa divisão até que o quociente da divisão ele seja menor ou igual que o divisor. Aí eu paro. Aí, se todas as divisões, ou melhor, se todas as divisões deixarem resto, n é primo. Ou seja, o número dado ele vai ser primo, ok? Ou seja, eu verifico os restos de todas as divisões. Se todos os restos lá são diferentes de zero, o número vai ser primo. Porque se um resto der zero, eu já posso até parar a divisão. Significa que foi aceito aquele número lá como divisor. E aí ele não vai ser primo, ele vai ser composto, ok? O detalhe que eu disse aqui no procedimento é que eu preciso ir até que o quociente seja menor ou igual que o divisor. Só que é provado que você pode testar até um primo imediatamente antes da raiz quadrada do n, ok? Então, você pode, se quiser, ir até a raiz quadrada do n, certo? Até um primo que seja menor que a raiz quadrada do n, que é suficiente. Não precisa ir com as divisões até que o quociente seja menor ou igual que o divisor. Ok? Mas isso aí durante os exemplos eu mostro.
Então, vamos ver aqui exemplos para aplicar essa regra que é usada para verificar se um determinado número é primo ou composto. Então, estamos diante do número 47. O 47, por ele ser menor do que 100, ele aparece na lista de primos que eu fiz na aula quando eu defini números primos, certo? Então, o 47 a gente sabe que ele é um número primo. Só que vamos supor que eu não soubesse que é primo e eu quero usar o procedimento para verificar se ele é um número primo ou composto. Então, nesse caso, o que é que foi dito? Foi dito que pega-se o número dado e divide esse número pelos primos menores do que ele. Aí por isso que é bom ter uma certa lista de primos de memória, certo? Então, por 2, que no caso do 2 eu poderia pular, já que 47 é ímpar, eu sei que não é divisível. Mas aí 47 por 2 dá 23 e o resto da divisão é igual a 1. Aí note que eu disse lá que eu só posso parar quando o quociente ficar menor ou igual que o divisor, certo? Então, nesse caso aí, como é maior, eu vou continuar dividindo. Então, o próximo primo depois do 2 é o 3. Se eu verifico que não é divisível por 3, eu já posso pular a divisão. Mas aí, dividindo 47 por 3, isso vai dar 15 e o resto é igual a 2. Então, note que o quociente ainda é maior do que o divisor. Aí, continuando, 47 agora por 47 pelo próximo primo, que é 5. 47 por 5 dá 9 e o resto é igual a 2. Ok? Como 9 ainda é maior que 5, aí eu divido pelo próximo primo. 47 por 7, que seria o primo depois do 5. 47 por 7 vai dar 6 e o resto é igual a 5. Aí, como eu obtive um quociente que é menor que o divisor, eu já posso parar. Aí, observe também que todas as divisões deixaram resto. Aí, se todas as divisões deixaram resto, isso significa que o número é primo. Então, nesse caso aqui, a conclusão é que 47 é um número primo, ok? Ou seja, seus únicos divisores são o 1 e ele mesmo, seus únicos divisores naturais. Então, o 47 ele é um número primo. Aí, uma coisa que eu comentei é que eu disse lá na regra que eu tenho que testar até que eu tenho que dividir até que o quociente se torne menor ou igual que o divisor. Só que você pode parar num primo que seja menor que a raiz quadrada do número, certo? A raiz quadrada pode ser por falta também. Então, no caso do 47, a raiz quadrada, né, seria 7 alguma coisa. A raiz quadrada sendo 7 alguma coisa, eu poderia, ou melhor, a raiz quadrada de 47, por falta, é 6 e alguma coisa, certo? Então, eu poderia ter parado no 5. Como o primo 5 ele é menor que a raiz quadrada do 47 por falta, que é aproximadamente igual a 6, porque 7, eu havia dito 7, mais 7 é a raiz quadrada de 49. Então, no caso, a raiz quadrada por falta do 47 é 6, certo? Então, observe o que eu estou dizendo é o seguinte, a raiz quadrada do número que eu estou verificando se é primo ou composto, ela por falta, né? Ela é aproximadamente igual a 6, ok? É aproximadamente igual a 6 por falta. Então, eu posso parar a divisão quando eu usar um primo que seja menor que a raiz quadrada do número. Aí, como o 5 ele é menor que a raiz quadrada de 47, então eu poderia já ter parado aqui, certo? No caso, é o maior primo, que é menor que a raiz quadrada de 47. No caso do 7 já passa, eu poderia descartar. Porque aí isso eu economizo nas divisões. Porque se eu for ter que dividir até que o quociente fique menor ou igual que o divisor,
eu vou executar divisões a mais se eu usar esse fato aqui, certo? Então a conclusão na letra A é que 47 é um número primo. Vamos ver um outro exemplo. O número 101. Vamos pegar aqui o 101, certo? Vamos pegar aqui o número 101 e dividir pelos primos menores que ele. Então, por 2 dá 50 e o resto é 1. Aí 101 dividido por 3, isso vai dar 33. Aí 33 vezes 3, 99, para 101 resto 2. 101 dividido por 5 vai dar igual a 20 e sobra 1, ok? Aí o quociente ele ainda é maior que o divisor, então eu devo continuar. 101 agora por 7. 101 por 7 deve dar 14, né? Aí 14 vezes 7 dá 98, sobra 3. 101 por 11. Aí 101 por 11 dá 9, vai sobrar 2. Aí observe que eu obtive aqui um quociente que é menor do que o divisor. Aí se eu obtive o quociente menor que o divisor, eu posso parar. E agora eu verifico se todas as divisões deixaram resto. Aí observe aqui, ó, que todas as divisões, como elas deixam resto, aí o número ele vai ser primo. Só que eu poderia ter economizado, será que eu poderia ter economizado em algumas divisões? Vamos ver quanto é a raiz quadrada de 101 por falta, né? A raiz quadrada de 101 por falta é aproximadamente igual a 10. Então eu poderia ter ido até um primo, ao maior primo antes da raiz quadrada de 101, que é 10. Ok? Ou seja, eu poderia ter testado até o 7 somente. Ok? Porque percebam que o primo 7 é o maior primo menor que a raiz quadrada do 101. Então eu economizaria uma divisão aqui, certo? Mas aí a conclusão é que o número 101 ele é primo. Mais um exemplo, número 147. Então, executando o procedimento, 147 por 2, isso vai dar 72, ou melhor, dá 73 e sobra 1. 147 por 3 vai dar quanto? 147 por 3 vai dar 49. 49 vezes 3. 40 vezes 3, 120. 3 vezes 9, 27. Aí vai dar 147 e resto 0. Ou seja, aquele número ali ele é divisível por 3, certo? Aí, se ele é divisível por 3, ele não é primo, porque ele vai admitir um divisor que não é 1 e ele mesmo, certo? Aí ele admite o 3 como divisor, consequentemente o 49 e aí o 7, certo? Então, significa dizer que 147 não é primo. 147, como ele é maior que 1 e não é primo, aí a gente diz que ele é composto. Então, 147 é um número composto. Ele vai ter mais de 2 divisores naturais. Mais um exemplo, número 127. Então, eu pego 127 e divido por 2, isso vai dar 63, sobra 1. 127 pelo próximo primo 3, vai dar 42, sobra 1. 127 dividido por 5, isso vai dar 25, sobram 2. Aí 127 dividido por 7, 12 por 7 dá 1,
Sobra 5, né? 50 vai dar 18. Aí dá 126, sobra 1, 127. Por 11 agora. Vai dar 11. 11 vezes 11, 121. Para 127 sobra 6. Aí como o quociente é igual ao divisor, eu posso parar, certo? Aí esse número ele não é primo, pois a gente observa aqui que todas as divisões, ou melhor, esse número é primo, pois a gente observa que todas as divisões deixaram o resto. Então ele é um número primo, sim. Ok? Agora vamos verificar a raiz quadrada de 127. No caso, a raiz quadrada de 127 por falta, ela vai ser 11 por falta, né? Porque 12 é a de 144 e 11 é a de 121. Então bastava pegar até o 7, né? Que é o maior primo menor do que 11. Então essa divisão aqui é desnecessária, ok? Olhando por esse método, é claro, da raiz quadrada. Então a gente observa que 7 é o maior primo menor que a raiz quadrada de 127, então bastava efetuar a divisão até esse caso aqui, ok? Então, isso é um algoritmo, né, para a gente verificar se um número é primo, que deve ser praticado para a gente não esquecer. Então, é muito simples, você pega o número dado, divide pelos primos menores que ele, até que você obter um quociente menor ou igual que o divisor. Se todas as divisões deixarem resto, o número é primo. Agora, caso você divida em algum momento o resto é zero, aí você já pode parar porque vai aceitar aquele primo como um divisor e aí o número dado não é primo, o número dado é composto, ok?